ótima noite. Que bom que estamos todos aqui. Estar aqui é um tratamento. Só estarmos aqui na palestra já é um tratamento para todos nós. Qualquer palestra que a gente assista, que fale do bem, qualquer conversa sobre o bem, sobre o amor ao próximo, é um tratamento para nós todos humanos. Né? Porque nós precisamos colocar os melhores sentimentos dentro do nosso ser. Porque os sentimentos que não são bons acabam primeiro adoecendo a cada um de nós. Né? E às vezes nós conhecemos tudo, sabemos tudo e tropeçamos e caímos. Normal isso. Vamos levantar, sacudir a poeira, continuar orando e pedindo a Deus força e proteção para continuarmos a nossa caminhada. Então, gratos somos a Ti, Senhor, por já estarmos aqui, buscando conhecer um pouco mais dos Teus ensinamentos. Acalma os nossos corações, alivia as nossas dores, fortalece a nossa fé e a nossa coragem para continuarmos dignamente a nossa vida. Que possamos ser hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Que a Tua paz e o Teu amor nos envolvam agora e sempre, que assim seja. Nosso irmão André vai falar hoje sobre um tema fantástico. Vocês estão lendo ali, né? Deus. Falar sobre Deus é uma bênção. Bem, com você. Que Deus lhe envolva e abençoe. Que assim seja. Boa noite, gente. Tudo bom? Com alegria no nosso coração, iniciamos mais uma rodada de conversa sobre uma personalidade divina, que somos todos nós. Essa conversa é sobre Deus, sim. Mas onde é que estaria Deus se não dentro do coração? E onde é que habitaria no coração desse mesmo ser superior, dessa mesma divindade, se não na nossa consciência? Lá está escrita toda a nossa trajetória espiritual, seja qual seja, de hoje em diante, nós não erraremos mais. Enquanto espíritas, todos nós temos uma missão, que é saber um conceito básico do Espiritismo, que é Deus. Eu gosto muito da interação com o público durante as palestras, mas nem sempre o público gosta de interagir com a palestra. Respeito, não há problema. Mas eu acredito que, aguçando um pouco as curiosidades, a gente consiga ter um diálogo bacana hoje sobre Deus. Vocês tentem imaginar que quando todos nós éramos crianças, sempre tínhamos alguma pulga atrás da orelha, pois sabíamos que havia ali algo superior a tudo que a gente observava, algo que dava causa a tudo que fazíamos. Por que existem as águas? Por que existe o fogo? Por que existem os prédios, os carros? Por que existe o vento? Por que o sol existe? Por que a terra existe? Por que, finalmente, lá no auge, após a primeira infância, por que eu existo? E depois, o que é que eu faço? Como eu lido? Como eu lido com o mundo? Ou seja, vim aqui fazer o quê? Para onde eu vou? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu tutor? Cadê meu instrutor? Cadê meu orientador? Cadê meu professor? Cadê meu coordenador? Cadê meu chefe?
Então, crescemos, mas as perguntas, às vezes, ainda permanecem na nossa consciência, sendo reescritas as respostas à medida do nosso desenvolvimento. Pois então, com essa breve introdução, mais uma vez eu agradeço a Casa da Fraternidade pelo espaço para que possamos dialogar. Meu nome é André Soares, eu sou trabalhador espírita, eu sou médium lá no Grupo Espírita Irmãos em Cristo de Cosme de Farias, estou também palestrante, pai, estou dentro do serviço público, trabalho em Salvador, em um lugar que tem muita conexão com o divino, pois eu trabalho no hospital público. E nesse hospital público, é isso mesmo que vocês estão imaginando. É a desgraça real, como está escrito no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. Essa desgraça real provém-se do divino que habita em nós. E ao longo dessa palestra vamos ver como nós compreendemos esse mesmo Deus. A presença de Deus no Espiritismo é esta que falamos. Esse conceito básico de inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Pois é, quando Kardec iniciou as perguntas do Livro dos Espíritos em sua compilação de centenas e até milhares de perguntas, pois não estão apenas contidas no Pentateuco, e há também perguntas em livros que hoje nós entendemos como enquanto publicações de revistas da época, que foram as revistas espíritas. Ele começou a perceber que ele poderia ali, através de determinada lógica, a partir de determinada razão, estruturar esta obra, dividir em partes, para a melhor compreensão de todos nós aqui. E sempre que sentamos para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos ler a mesma folha que lemos há 10 dias atrás, no nosso Evangelho no Lar. Nunca será mais uma mensagem. Que coisa linda e maravilhosa é essa, que a gente lê o mesmo livro e nunca se cansa de ler, porque sempre nos traz insights para a nossa vida presente. E por que será? Quem é que responde? Qual é a causa disso tudo? Pois é, o nosso querido professor Guilherme iniciou o Espiritismo através dessas obras, lá no século XIX, no Livro dos Espíritos, que foi escrito na década de 64, com essa mesma questão. Quem é Deus? Observe que ele não questionou aos Espíritos quem seria Deus. Ou seja, ele ali já tinha alguma consciência pretérita do que poderia perguntar aos amigos espirituais que ali estavam em alegria, obviamente, porque era um momento de transição em que o planeta Terra recebia nos planos materiais a verdade sobre a eternidade das nossas existências múltiplas e a comunicabilidade entre os espíritos enquanto uma realidade natural, assim como o fogo, como a água, como o ar, como o vento. Então, essa naturalidade é Deus. Isso que nós tateamos no escuro todo dia em busca de respostas é Deus. A desgraça real do mundo continua sendo Deus. Deus nos criou para nós podermos produzir os frutos, à medida em que nós, criaturas em busca da perfeição, com a consciência da nossa impermanência, ou seja,
da nossa trajetória de necessidade de desapego, para que possamos usufruir o benefício desses frutos que nós mesmos produzimos. André, mas a realidade não é bem por aí. Pois que natureza divina é essa em que o homem constrói e destrói? Pois bem, de toda sorte, mesmo construindo através da lei do progresso, da lei do trabalho e da lei natural, que faz parte desse coletivo de leis morais que consta inclusive lá no livro dos Espíritos, nós temos também a lei da destruição, onde se explicam os flagelos da guerra, onde se explicam de onde vem essa inferioridade dos nossos irmãos em querer esbofetear um e outro no meio da rua, esbofetear um e outro até atingir a violência máxima de retirar a vida. Pois bem, tudo isso Deus fez para nosso progresso, para que avancemos, não para o nosso afastamento da lei divina. Inclusive, ele disse, imagem e semelhança. Por quê? Porque somos também, enquanto homens, mulheres do planeta Terra, como deuses. Nós temos um grande poder divino. E o nome desse poder chama-se responsabilidade. Deus disse, eu vou te dar consciência, para que, à medida em que você se afaste de mim, você sofra. E à medida em que você se sinta próximo a mim, você entre em pulos de alegria, que você entre nessa boa orientação de sucesso na sua vida, de realizações, conclusões, ao invés de estagnações, ao invés de sofrimentos, ao invés de empecilhos, problemas que nos travam o bom desenvolvimento. Então, essa presença espiritual que o Espiritismo nos traz diz o seguinte: você, sofredor, reencarnado, seus olhos conseguem ver a natureza, a beleza divina. Vocês conseguem ver uns aos outros, mas vocês não conseguem nos ver enquanto seres desencarnados. Enquanto até, com a literatura espírita aborda, princípios de inteligência, que são os pequenos seres, os animais, quando perdem ali a centelha de vida na Terra, voltam aos planos espirituais. Quantos relatos nós temos em 2024 de pessoas que receberam cartas de familiares dizendo, inclusive, querido pai, querida mãe, ao meu lado, com muito carinho, está aquele nosso cachorro, está aquele nosso gato. E as pessoas se debulham de lágrimas por saber que ali não é um favorecimento do animal ante aquela permanência daquela criatura na terra, a sua eternidade, a sua vida que nos foi ceifada. É o quê? É a esperança de que ela está bem. Então todos nós merecemos sim conclusões finais felizes, mas Deus nos deu a responsabilidade, que é a chave para esse sucesso. Essa comunicação com Deus, agora vem a pergunta, que eu duvido que tenha alguém aqui que é. Quem aqui nunca falou com Deus? Graças a Deus, nem os desencarnados levantaram. Pois é, gente, se nós pensamos, estamos falando com a nossa egrégora, a nossa parentela espiritual, que nos observa todos os instantes de nossa caminhada terrestre, a ponto de guiar-nos, dirigir-nos rumo ao progresso. Se nós falamos, verbalizamos através da fala, como já dizia, como está escrito na Bíblia, inclusive, uma palavra jogada ao vento não vai ter retorno. Agora sim,
Obviamente, nós estudamos o Espiritismo e sabemos que esse retorno há, mas chama-se lei de causa e efeito. Esse retorno virá em efeito, mas o significado de que não há como voltar atrás é que nós, reencarnados, que estamos aqui com ossos, vísceras, cabelos ou falta deles, pelas nossas experiências, estamos com os nossos cordões umbilicais ainda presos dentro da nossa barriga, não sabemos, muito embora o médico completou ali, ainda estamos com todo esse arcabouço material por um justo motivo e precisamos compreender melhor como é que falamos e por que estamos nesse fim da linha. Por que, minha gente? Depois daqui, nós não vamos para outro lugar, senão para um lugar menor. Existe uma lei chamada Lei do Processo. E dentro dessa lei divina, Kardec, através das suas perguntas e respostas, trouxe para o planeta Terra, aqui no nosso final de linha, a seguinte verdade: não há retrocesso na nossa evolução, no nosso progresso. André, quer dizer isso? Pois veja, se eu estou aqui agora, é porque eu já progredi algumas coisas. Se vocês estão aí prestando atenção nessa palestra sobre Deus, vocês já evoluíram algumas coisas. Contudo, a gente não vai cair na falácia da grama do vizinho. Ou seja, quanto já se evoluiu fulano, quanto já se evoluiu Beltrano. Esta é, inclusive, uma das formas de nos afastarmos da lei de Deus. É tirarmos de nós mesmos a nossa capacidade intelectual e moral, e a que mede o nosso próprio avanço, e buscar o outro. Só que eu busco o outro para estar aqui. Qual seria essa finalidade? Então, os Espíritos, diversas vezes durante o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médicos, na Revista Espírita, vários diálogos de Kardec também, o Céu e o Inferno, Gênesis, os Espíritos trazem lindas respostas para Kardec. Inclusive, eu aconselho que vocês leiam, porque leiam pensando que Kardec era um grande professor da época e que os Espíritos estavam ali dizendo: você é professor, mas não sabe tanta coisa, não sabe tanta coisa. Porque as respostas são rudes, são severas, são como açoites aí, são críticas mordazes. Eles se utilizam, inclusive, de sarcasmo e ironia para mostrar para Kardec que o mundo não é tão assim material e grosseiro, que é como eles me chamam. São os grosseiros, rudes, pois possuem corpo físico. E nós estamos aqui para dizer-lhes que a grande esperança do mundo que vocês buscam está nele, o Cristo, o Redentor. E aí eles tomam, então, em Kardec, de todas as formas impossíveis e imagináveis, para dizer que, no final das contas, o que nós temos que prestar atenção, no final das contas, é nas nossas imperfeições, pois elas são quem nós somos, em verdade, como dizia Jesus. Então, busquemos essa caridade através do amor, através da justiça, que inclusive está dentro de uma única lei moral. Além da justiça aí, caridade. E Kardec pegou, compilou as leis morais todas lá. Quando chegou na última, ele jogou 3. Será que ele ficou cansado? Disse assim: pô, essas 3 aí, vou juntar e vou botar em uma coisa só. Não. Por quê? Vocês conseguem observar a justiça sem amor
Há amor sem justiça? Não. Há caridade sem amor? Não. Há justiça sem caridade? Não. Por quê? Porque caridade é simplesmente empatia. Isso na lei dos homens, que é grosseira. Eu fui advogado, eu estou advogado licenciado. Então, fui advogado pelo tempo e estudo ainda direito dos homens, mas me apaixonei muito mais pelas leis morais do que pelas leis dos homens, que eu não parei de estudar nenhuma dessas, inclusive. Ambas estão limitadas em palavrinhas, mas é impressionante. A gente pega esses livros, é sempre algo novo. Então, minha gente, sempre que fugirmos dessa lei natural, ou seja, sempre que tivermos a fuga da nossa, ou quisermos fugir da nossa própria consciência, estaremos ali querendo ultrapassar algo que é perigoso, como me jogar de um lugar alto, querendo ali ultrapassar algo que eu já sei, já tive consciência, já tenho responsabilidade sobre aquilo. Não dá mais. Então eu vou sofrer muito. O sofrimento tem essa média. É o nosso afastamento da lei de Deus. Mas nós somos seres tão inteligentes e tão complexos que nada é tão simples assim. Pois o mesmo Deus que habita no meu coração não é e nunca será o mesmo Deus que habita no coração de cada um de vocês. Jesus veio ao mundo e disse-nos que havia um Pai Celestial, que era Deus único, enquanto ali os romanos e os outros povos estavam a lutar uns contra os outros e a adorar deuses, sendo eles ali politeístas. Os judeus, muito embora já acreditassem no Deus único, não acreditavam que Jesus fosse aquele Salvador. Até hoje, a gente sabe, né, que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Então, como pode um Deus nos dar tanta inteligência, tanta capacidade para nós construirmos todas essas descobertas durante milhares de anos e nós ainda queremos única e exclusivamente fugir da sinceridade, da honestidade, do amor a si mesmo e ao próximo? E dentro dessas 4 coisinhas estaremos amando a Deus. Primeira regra, amar a Deus. E como é que eu posso amar o desconhecido? Chama-se fé. Não sei porque cargas d'água em português é uma palavra apenas com duas letrinhas. Fé. Mas eu sei que essa palavra sempre traz boas lembranças para quem já buscou algo e já conseguiu algumas coisas. Por quê? Porque a fé é a nossa capacidade de nos mover, muito embora não saibamos ao certo o que estamos fazendo aqui. Se tivéssemos aqui um grande cientista, por exemplo, e ele pudesse nos dizer a composição total do ar que permeia esse salão e que nós estamos a todo momento respirando, ele não conseguiria dizer completamente até o final. Por quê? Porque chegaria um momento em que a ciência pararia. E seria a ciência dos homens. E aí a ciência divina é tão linda, e quando a gente desencarna, e assistiu o nosso aula de hoje, né? Quando a gente desencarna, os médicos dos planos espirituais vão chegar para a gente e dizer assim: cansa isso, cansa daquilo, vamos tratar assim, vamos tratar assim. Eles vão olhar para a gente e vão dizer assim: olha, essa terra aqui, isso aqui foi mentira, olha só para aqui, isso aqui foi ignorância. Então, várias vezes, os amigos lá em cima dizendo: não sei, vai ver uma palestra espírita, vai cuidar disso. Essa chaga que a gente tem, que damos tantos nomes,
os planos espirituais se cura através do diálogo. Aqui nos centros espíritas, nós praticamos esse processo de cura que Jesus fazia. Chamamos de mediúnicas, fluidoterapias, atividades em que essa conexão com o divino se estabelece e abre-se determinada cortina e pequenininha, para que nós possamos desvelar, tirar esse véu da nossa pequenez e acreditar por várias vezes que a vida encerraria, que a vida não duraria mais do que aquela. E lá nós estaremos nos planos espirituais, observando o que nós não podemos negar que é o nosso passado e o que fizemos. Pois então precisamos contemplar a nossa bagagem espiritual hoje, para que nós não deixemos para amanhã, para que não nos afastemos dessa mesma lei de Deus. Por isso que esse diálogo, essa doutrinação espírita, que é o diálogo, os doutrinadores das reuniões mediúnicas, eles são dialogadores, são pessoas que conversam com pessoas através de anteninhas Wi-Fi, e somos todos nós. A reencarnação, como dissemos, ela é parte do arcabouço dessa mesma responsabilidade que quem nos deu foi Ele, o nosso Criador. E, inclusive, é estranho até falar Ele, nosso Criador, visto que é tão difícil usar um artigo para definir Deus, se é masculino, se é feminino. Porque como é que eu vou dizer que esse pai é uma mãe? E é uma mãe porque é um pai? E é um pai porque é uma mãe? Que completude é essa? Dos espíritos, durante a qualificação da Kardec, disseram: auto-lar, companheiro de longa jornada, espírito milenar, Allan Kardec. Compreenda isto que estamos dizendo agora. O que perguntas, tens de compreender depois, quando já tiver um pouco mais de conhecimento sobre o mundo espiritual. Então, o propósito divino é a nossa busca. Essa é a interrogação na nossa cabeça. Pensei, é Deus. Na dúvida, é Deus. Para explorarmos esse conhecimento divino, como nossa irmã falou na introdução, basta que nós estendermos as mãos a quem necessita, dando esse primeiro passo rumo à caridade, que nos torna pessoas justas, mansas e pacíficas. Então vamos sim aplicar essa presença de Deus no nosso cotidiano. Então, vamos agradecer novamente pela oportunidade de estarmos aqui e encerrando a palestra com uma reflexão sobre Deus, que é a seguinte: é uma pergunta, e essa resposta eu peço que vocês respondam dentro da consciência de vocês. Nas últimas 24 horas, o que fiz eu para me aproximar ou me afastar de Deus? Essa resposta que vocês já buscam, eu peço em nome da caridade que vocês têm com vocês mesmos e com seus familiares, que vocês multipliquem dentro de si e possam assim melhorar um pouco, para que no futuro todos nós possamos melhorar algumas coisas. Eu farei a mesma coisa dentro da minha consciência, porque médium espírita não tem um minuto de sossego. Eu estou médium, eu estou com clareaudiência, e clareaudiência é nada mais nada menos que, enquanto vos falo, os espíritos ao lado falam comigo.
para isso eu tive que passar por uma educação, para não ficar biruta, tomando remédio psiquiátrico para imobilizar no sistema nervoso central, para que assim eles não possuam o acesso necessário à minha pineal, ao meu cérebro, e que eles não pudessem assim ter a consciência de que ali estamos dialogando com a pessoa na Terra. Somos esses lindos e brilhantes seres que Deus criou. Acredite que o divino está em todos nós, em todas as nossas células, em todos os nossos poros, habita Deus. Em tudo que existe no mundo, Ele está lá. E quando nós duvidarmos, tentem fazer um gesto de adoração, qualquer que seja, aquele que na sua intimidade vocês assim compreendem. Então é com as graças dele que encerramos aqui essa palestra, essa pequena conversa. E eu dou muito obrigado por vocês prestarem atenção de forma tão linda, com sorrisos, com olhares tão legais. Muito obrigado, Deus os abençoe, hoje e sempre. Assim. Agradecendo a André, esse período, Belo e Joana, vai ficar não, toda mulher. Antigamente a gente pagava agora não. Bem, vamos agradecer a Deus por este momento, pedir que Ele nos envolva e que possamos nos preparar, aqueles que vão para o tratamento também lá embaixo, porque aqui já estamos no tratamento. A doutrinária é um tratamento, às vezes para mim, às vezes para aqueles que me acompanham também. Então vamos agradecer a Deus, pedir que os amparem, aqueles que muitas vezes estão equivocados na vida, que nos causam algumas sensações que nem são tão agradáveis, que eles possam ser abençoados pelo Pai Maior, envolvidos no seu amor e na minha compreensão. E vamos dizer: Pai que estás no céu, glorificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como em todo o universo. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como devemos perdoar a todos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que Deus seja louvado e que Jesus nos abençoe. Aqueles que vão decidir o tratamento vão em paz, com muita serenidade.